da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live fazendo uma reflexão, uma vibração ao mundo maior, para que nesse momento nos sintamos acolhidos por esse mestre carinhoso que é Jesus. Que a paz possa estar junto a nós. Que nesse momento nós possamos estarmos levando conteúdos de esperança, de renovação espiritual em nossas vidas. O tema que vamos falar hoje, nós vamos falar da justiça humana e da justiça divina. E para entrar nesse assunto, vamos dar uma passadazinha lá pela terceiro livro, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais da vida. Tem um ditado popular, que é do direito romano, que diz: não importa o quanto você suba, a lei estará sempre acima de você. Esse conjunto de leis, ele não atende somente ao direito romano, nem ao direito da terra. É o direito também divino. Por isso que nós vamos fazer aqui um link entre o direito humano, o direito dos homens e o direito divino, o direito de Deus. As grandes leis nos garantem uma vida de equilíbrio, uma vida de luminosidade nos nossos conteúdos. O Criador nos dá a liberdade. Ele nos dá a liberdade através do livre-arbítrio para que construamos a nossa caminhada na Terra, mas ele não vem com aquele item que muitos ainda apregoam na sociedade, o castigo de Deus. Castigo se dá em crianças, que ainda não formou as suas personalidades, tem que dar um castigo apenas como uma corretiva em seus aprendizados. Mas para o homem que já adquiriu a maioridade no campo espiritual, Deus nos dá responsabilidade. Immanuel Kant, ele nos traz uma frase que põe um sentido maior o que é essa responsabilidade que Deus nos dá. Ele diz: se todas as pessoas fizer o que eu estou fazendo, vai ser bom ou vai ser ruim? É para você colocar para pensar. Se todas as pessoas, 8 bilhões de pessoas no mundo, fizer o que eu estou fazendo, vai ser bom ou vai ser ruim? Vamos pegar um exemplo aqui. O egoísmo. Se todas as pessoas cuidarem apenas dos seus interesses, vai ser bom ou vai ser ruim? Esquecer que o outro existe. Se a gente vê, essa semana mesmo, eu estava passando em um mercado e fiquei observando uma criança, um recém-nascido no colo da mãe. Mais ou menos 30 dias de nascido. Eu olhei para ali e vi essa criança, se ela não tivesse a solidariedade
o carinho, o amor, a criação de uma protetora, de uma acolhedora, no caso aí era uma mãe, ela não sobreviveria 24 horas. Então, o homem é o animal mais dependente do outro. E isso não só na infância, não só no nascimento, mas a sociedade nos mostra que o homem depende do seu semelhante. E nós precisamos pensar nisso. O egoísmo é um mal que alimenta a alma do homem na Terra. Por outro lado, se a gente tivesse um mundo cheio de solidariedade, se todas as pessoas do mundo, se os 8 bilhões de pessoas do mundo fossem solidárias, como seria esse mundo? Um mundo pleno. É esse o pilar que a justiça nos mostra nesse tema de hoje. E quando a gente fala de justiça, a gente busca seguir alguns parâmetros que são fundamentais, alguns aspectos. E nós vamos começar aqui falando de 3 aspectos que são fundamentais para a justiça. E a gente começa por aqueles 3 aspectos que foram a bandeira da Revolução Francesa e da Revolução Americana também, em épocas atrás. E eles defendiam 3 itens: liberdade, igualdade e fraternidade. A gente sente que a liberdade é o caminho do futuro da humanidade. Ainda não temos essa liberdade, mas a gente precisa entender que a liberdade tem que ser feita não no sentido absoluto, mas no sentido relativo, porque o excesso de liberdade cria sofrimento, é uma falta. Nós temos que ter uma autonomia, mas essa autonomia ela é limitada, ela tem um disciplinamento nesse segmento da liberdade. Não se pode exceder em liberdade. O segundo item é a igualdade. Na igualdade, o grande filósofo Aristóteles, ele diz: a liberdade, a igualdade não deve ser uniforme. Por quê? As pessoas são diferentes e têm que ser tratadas de formas diferentes. Se a gente entra no cinema, em um local para um atendimento, a gente vê cadeiras reservadas ali na frente para as pessoas que têm uma deficiência física. E isso é justo. Então, não se pode tratar pessoas diferentes de formas iguais. Então, se a gente entra num lugar para estacionar, tem sempre, hoje em dia, nos lugares, já tem um lugar preferido para os deficientes, para os idosos. Isso é você criar articulações que dá a liberdade, a igualdade, no sentido amplo da palavra, que nem todos têm o mesmo grau de competência para fazer esta ou aquela situação. É maravilhoso isso, né? Hoje em dia, já se tem muitas instituições trabalhando a igualdade entre os seres, agora de forma diferenciada. Não se pode tratar por igual a todos. Tem que ter um diferencial entre aqueles que são carentes e aqueles que têm liberdade de ir e vir com mais facilidade. O terceiro item, considerando essas 3 palavras que dominam a Revolução Francesa e a libertação dos Estados Unidos, é a fraternidade. Vamos supor que você mora num ambiente e naquele ambiente tem um lago onde você costuma fazer seus exercícios físicos, tem uma pista. Isso aí é fraternidade para com aquelas pessoas. O ir e vir, o fazer as coisas no ambiente saudável e pleno da sua vida, entendeu?
a gente entende o seguinte: não é no sentido da fraternidade, não é no sentido poético, é no sentido da justiça. Por exemplo, uma pessoa idosa, você não pode tratar as pessoas por igual, com fraternidade semelhante. Você tem que ser mais fraterno, por exemplo, com um idoso de 95 anos ou com uma pessoa de 18 anos que tem alguma deficiência. Então, tudo para que você possa enraizar um sentido valoroso da vida das pessoas, você tem que compreender a situação circunstancial daquelas vidas. Vamos dar um exemplo aqui. Um médico, um cirurgião que perdeu uma mão, você tem que ser muito fraterno com ele, tem que ser cuidadoso no zelo, no trato, mostrando caminhos para que ele possa realmente se libertar e arrumar outra atividade para que ele possa fazer sem que seja a cirurgia. Ele não vai poder mais fazer cirurgia. O esportista, que acontece um acidente e perde uma perna, ele não pode mais fazer o esporte, ele tem que encontrar outras atividades. E, para isso, a comunidade que vive com ele tem que estar construindo um novo perfil para substituir aquelas atividades. O excesso também das coisas é uma falta. O excesso de liberdade é defeituosa. O excesso de igualdade também é defeituoso. Por isso que nós temos que entender que a solidariedade, nesses momentos, é fundamental. A justiça divina, nós agora vamos fazer um trampolizinho, ainda não vamos entrar na justiça divina, mas vamos fazer um quadro aqui, uma representatividade, um comparativo entre a justiça divina e a justiça humana. Quando alguém comete um assassinato, como a justiça humana o trata aquele criminoso? Ela faz o ressarcimento da pessoa que foi vítima? Não. O máximo que essa justiça da terra faz é os recursos que ela tem, infelizmente, e é só isso, é prender aquela pessoa, afastar aquela pessoa da sociedade para prevenir de ela vir a fazer outros crimes prejudicando a sociedade. Um filho seu vem um embriagado, atropela seu filho, ele perde uma perna. A justiça vai repor a perna daquele seu filho? Não. A justiça humana, ela é limitada. E essa limitação passa por outros conceitos e até de negatividade, da justiça não ser cumprida como ela realmente deveria ser cumprida. Mas também a gente precisa entender que, para isso, é que nós temos um pai que lá na frente vocês vão ver como é que ele corrige tudo isso. A justiça, por exemplo, um juiz que dá uma punição acima do quadro daquilo que ele deveria julgar, ele é um criminoso, que ele está punindo além da conta, entendeu? Um policial que age por conta própria, fora da lei, e pune com muito rigor aquela pessoa, muitas vezes, porque furtou 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar em um supermercado, ele com muita violência, e já vimos até situações em que a polícia e os vigilantes agem com tanta truculência que acaba destruindo a vida dessas pessoas. Isso realmente é um descontrole. O excesso nesse momento aí não pode existir. Por isso que a justiça, hoje em dia, tem esse controle. Tanto os juízes quanto a polícia, elas são orientadas para agir dentro da normalidade. Os excessos ficam por conta dos erros pessoais de cada um. Mas o que a gente pode perceber é que a justiça humana ela é limitada.
E quando nós pensamos em justiça divina, a gente pensa em Deus. Se Deus é considerado, lá na pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, ele é considerado um ser supremo, justo e bom. E quando a gente olha para um passado da nossa história que via as pessoas sendo punidas pelo inferno. O inferno é justo? Você cometeu erros aqui na Terra, passou 10 ou 20 anos aqui na Terra, 30 anos, 40 anos, e você cometeu alguns erros realmente complicados. E aí você seria condenado por Deus a ir para o inferno. Então, nesse momento, Deus estaria sendo injusto, um criminoso, porque estava punindo, fora de um contexto de realidade, as pessoas, promovendo que aquela pessoa fosse pagar uma dívida de um pequeno período, fosse pagar com a eternidade, porque o inferno é considerado era considerado uma ida sem retorno. E a gente precisa entender que Deus é extremamente justo e bom. Então, a justiça hoje, as leis da vida hoje, acabou com o inferno. O inferno não existe, porque Deus não jamais iria ter ser um juiz injusto, inconsequente. Os instrumentos da justiça, agora nós partimos para a situação divina, da justiça divina. Deus tem duas coisas que são fundamentais. A primeira é o tempo. Emmanuel nos coloca que, no livro Recanto da Paz, num texto com o título Tempo, ele diz: alguém te prejudica, entrega o assunto a Deus. Serve, não perca tempo. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou até repetir. Alguém te prejudica, entrega o assunto a Deus. Serve, não perca tempo. É o perdão. Foi o que Cristo nos ensinou. E aí vemos também Humberto de Campos com a seguinte colocação: Deus utiliza o tempo, não a violência. Deus não vai punir ninguém com violência. As reparações são feitas sem violência. Toda imperfeição cometida aqui na Terra será trabalhada, será corrigida pelas reencarnações, pelo tempo, entendeu? Então, é nesse momento que todo defeito tem tempo de validade. Nenhum defeito se torna eterno na vida das pessoas. Então, todo defeito tem um tempo de validade. Vamos seguir em frente. Vemos ditadores, foram ditadores, todos os ditadores do passado e do presente ainda, tem muitos ditadores por aí. Como será a correção dele? Eles deixaram tudo no túmulo, no caixão. Com certeza, eles terão oportunidade de corrigir, porque Deus mostra caminhos. Deus não tem pressa. E a pressa de Deus é que ele sabe que todos os filhos dele serão um dia seres evoluídos. O tempo tem um papel fundamental na vida das pessoas. O tempo corrige, transforma. E é nesse sentido que a gente vê, quem conhece as obras de André Luiz, os romances de André Luiz, a gente viu que os benfeitores daquelas obras foram déspotas no passado. Não tinha nenhum santo. Todos eles vieram pelo processo da reforma íntima, da revolução, da evolução. É por isso que muita gente que não conhece essas leis divinas tem um pavor enorme da morte. Porque a morte não é assustadora. A morte
é uma mudança de endereço. Nós nos transferimos do mundo material para o mundo espiritual. Não há por que a gente sentir que a morte é o fim, vamos para um lugar escuro, tenebroso, que é assustador. Lógico, se a pessoa for daquele nível muito inferior, tiver uma vibração muito negativa, quando morre, vai realmente conviver um pouco até se arrepender, até se libertar das maldades que estavam no seu coração. Elas terão que passar por momentos, zonas, que hoje é conhecida como zonas umbralinas. Agora eu tenho duas notícias importantes para vocês aqui agora. A primeira não é boa, é saber que todos nós vamos morrer. Não tem porquê a gente ficar se enganando. Deixa eu trocar essa página aqui. A gente ficar se enganando que vamos viver aqui para sempre. E muita gente vive com tanta arrogância no mundo que esquece que vamos morrer. E tudo acaba no caixão, no cemitério. E não levamos nada. Muita gente fica preocupada em bens materiais, em riquezas, em cargos que ocupam aqui, mas, na verdade, nada disso a gente leva para lá. E a grande surpresa é que a morte não tem data marcada. Você pode estar jovem, você pode estar vivendo uma vida de euforia, de grandeza, de plenitude, de uma hora para outra a morte bate à sua porta e você não teve tempo para nada, não fez o bem, não cresceu espiritualmente, vai para o mundo espiritual com uma grande necessidade de retrabalhar aquele segmento da sua vida e voltar com algumas necessidades, com algumas carências que precisam ser trabalhadas para essa evolução. Ninguém fica sem essa necessidade. E quando a gente busca nesse encontro aqui, na vida social que a gente leva, na vida em comunidade, na vida em família, em vida em sociedade, quando a gente tem um comportamento ilibado, uma conduta fraterna, amiga e companheira, porque é isso que a gente leva para outra vida, entendeu? Agora, a boa notícia é que nós não morremos. Nós renascemos no mundo espiritual. E esse renascer é de uma grandeza tão grande, dependendo de como nós vivemos aqui na Terra. Porque a nossa construção do amanhã, o lugar onde a gente vai residir no mundo espiritual, depende muito das nossas afinidades com o nosso coração, com a nossa mente, sintonizada nessa energia positiva de luz e paz. Aqui nós vamos entrar agora no segundo processo que Deus tem para cuidar da reforma das pessoas no mundo e na Terra. É a reencarnação. Com a reencarnação, nós aprendemos que tudo se corrige. Todos os defeitos nossos serão corrigidos, todas as nossas inabilidades serão trabalhadas, porque é um processo lento, gradual e seguro. A reencarnação é a coisa mais segura. A reencarnação e o tempo são as coisas mais seguras que nós temos como processo evolutivo das nossas almas. E eu vou citar alguns exemplos aqui que mostram o papel da reencarnação. São 4 coisas que eu vou falar aqui que são fundamentais para a gente entender o papel da reencarnação. Uma mãe, essa história que me contou foi um juiz amigo meu, ele disse que recebeu para julgamento um preso que assaltou uma casa, roubou tudo naquela casa e, naquele momento, ele saiu, depois resolveu voltar. Olha que sangue frio, né? Ele resolveu voltar. A mãe, enquanto ele estava roubando, a mãe e o filho de 2 anos, enquanto ele estava roubando tudo ali, a mãe ficou lá encolhidinha no canto, não fez nada para aborrecer aquele marginal, e o marginal saiu, voltou, deu tiro, atirou na mãe e no filho, matou os 2. Como a justiça, ele me perguntou, como eu, como juiz, posso fazer uma reparação
na vida dessas pessoas que morreram ali injustamente, digo. Nós não podemos dizer que existia injustiça. Existem muitas injustiças no mundo. Chico Xavier já disse isso. Mas não há injustiçados. Ali não tinha uma criança e uma mulher que estava sendo injustiçada. Era uma injustiça. Olhado ao olho grosso da gente aqui na Terra, era uma injustiça. Mas não era. Ninguém ali estava sendo injustiçado. Aí o juiz me perguntou assim, e agora, você como espírita, eu estava conversando com ele, como eu, como juiz, podia reparar a vida daquela criança e daquela senhora? Não fiz, apenas decretei a prisão daquele marginal, a sociedade vai se ver livre daquele marginal para que ele não cometa outros crimes, porque ele não está preparado para viver em sociedade. Então, nós fizemos uma reparação, mas a justiça realmente só quem pode fazer é Deus. Vamos a outro caso aqui. Uma pessoa roubou todos os bens em uma encarnação passada de outra. E nesse momento, aquela pessoa que foi lhe furtado todos os bens ficou na miséria. Sofreu, passou pelas mazelas da vida e como Deus podia reparar essa pessoa? Essa pessoa que foi o ladrão da vida passada, reencarnou e recebeu aquela outra como filho. No auge do sucesso, trabalhou, ganhou dinheiro, ficou rico. No auge do sucesso, aquela pessoa desencarnou. Jovem, ainda com todo o vigor físico, ela desencarnou e deixou o bem todo para aquele filho. Devolveu. Isso é a reparação que Deus nos mostra o caminho, reparando erros. Um outro caso, uma relação entre o homem e uma mulher. Ele prometeu coisas, foi atencioso para conseguir as coisas com aquela mulher, prometeu coisas que ele não precisava ter prometido. E aquela mulher se encantou por aquele homem e ela ficou numa expectativa grandiosa. O homem aí caiu fora, deu fora nela. A mulher ficou num sofrimento, entrou em desespero, sofreu, morreu com a situação de dar dó. Isso tudo é história da vida. E aí, o que é que vai acontecer na hora da reparação disso aí? Aquele homem reencarnou e aquela mulher que foi a sua namorada, que foi enganada, ele recebe ela totalmente como filha, totalmente desequilibrada, totalmente fora de contexto da vida real. E aí, a luta que ele tem aí, amando aquela filha, mas sem ter a convicção de que vivia uma relação fraterna de amor. O amor aí era apenas situacional. A menina que nasceu na casa dele, totalmente desconectada, totalmente fora da realidade. E ele tinha o papel de reparar aquilo que ele fez no passado. São as promessas que muitas vezes muitos fazem achando que está dando tudo certo. Na hora que sai do bem bom, deixa a pessoa abandonada, sofrida, e muitos não têm equilíbrio suficiente para tocar a sua vida em frente. São pessoas frágeis e, ao serem enganadas, elas entram em sofrimento profundo e não tem retorno. Aí a situação fica difícil para quem provocou aquela situação, entendeu? Outro caso, Chico Xavier nos conta um caso que aconteceu lá na época que ele atendia. Ele tinha um trabalhador que trabalhava com ele lá na sala mediúnica. Chegou para o trabalho, ele foi pedir desculpa a Chico, que ele não tinha condição de trabalhar naquele dia, porque tinham invadido o escritório dele, tinham levado tudo, o que não levou, destruiu, que ele estava ali
destruído também com aquela situação. Então, Chico parou, pensou, abraçou aquele rapaz e disse: é bom devolver. O que significa isso? Que tudo que nós fazemos de errado, nós precisamos reparar, repensar, reparar os nossos erros. E aí ele estava devolvendo aquilo que ele tinha tirado daquela pessoa em vidas passadas. Nós temos um sentimento maior que nós nascemos não somente para reparar. A gente pode dizer, não, estou sofrendo, é um karma. Não. Nós nascemos para evoluir. Não devemos repetir erros. Não basta sofrer, é preciso evoluir, é preciso crescer. Muitas vezes, hoje, você está vivendo naquele momento mais grave da sua reencarnação. O que é que você tem que fazer? Muitas dores, muito sofrimento, muitas perdas, muita dor mesmo, muito profunda. O que é que você tem que fazer? Não entrar em desespero. Acreditar em Deus, se entregar a Deus e orar, porque na hora que a gente ora com segurança, com determinação, com harmonia e com equilíbrio, as nossas dores são minimizadas. É isso que a gente precisa fazer. Emmanuel tem uma frase muito bonita, quando ele diz assim, Deus em nós. Quando ele diz Deus em nós, é Deus dentro de nós. Quando ele fala Deus em nós, é que a gente tem que acreditar que Deus não está fora de nós. Deus está dentro de nós. Quando a gente acredita nisso, a gente se sente forte, a gente se sente acolhido, bem amparado. E ele complementa dizendo, o mal é limitado, o bem tem caráter divino. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente pensa que o mal está instalado em nós, não, ele passa. E tudo passa na vida. Agora, o bem tem um caráter divino. André Luiz, ele nos diz que os espíritos que amam governam a vida. A gente entende que é uma grande realidade. Quando a gente vê um benfeitor espiritual trazendo mensagens confortadoras, eles estão trazendo aquela mensagem porque ele se tornou mensageiro do Cristo. E eles governam a vida, governam inclusive as nossas vidas. Porque ninguém é dono da sua caminhada na Terra. Todos nós somos guiados. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos Espíritos, se os Espíritos controlam as nossas vidas. Eles disseram que sim. Eles dirigem as nossas vidas. Agora, quando a gente tem uma sintonia de qualidade, a gente tem um sentimento elevado em nossos corações, os bons espíritos é quem dirige as nossas vidas. Agora, quando nós temos um segmento de negatividade, de imperfeição, que precisam realmente serem modificados, até o momento que não se modificar, a gente, com certeza, vai ser dirigido por espíritos inferiores. Então, o mesmo direito que o bom tem de dirigir os bons, os maus têm direito de dirigir os que são maus aqui na Terra. Aí tem uma pergunta aqui que me fizeram, e vou trazer aqui para esse contexto, que diz assim, é possível termos alguém na família em que o relacionamento não tenha dívidas passadas a resgatar? É possível termos alguém na família em que o relacionamento não tenha dívidas passadas a resgatar? Claro, tem. Agora, existe também a fraternidade divina. Nunca é só resgate. A vida nunca é só resgate. Deus é amor. Agora, muitas vezes, você está vivendo no mundo espiritual, você tem alguém que você se planeja fazer uma reencarnação aqui na Terra. Aí você tem alguém que você prejudicou no passado. E você quer se reencontrar com esse alguém para se reconciliar. Mas você está com medo. Você sabe que aquilo vai ser muito difícil trazer aquela pessoa como filho seu na Terra. Olha a solução que
nós podemos citar aqui como exemplo, eu li isso, é um caso realmente verídico, eu vou trazer aqui. Esse homem que precisava trazer essa pessoa que ele maltratou, que ficou seu inimigo na vida passada, ele encontrou uma companheira que gostava dessa pessoa e diz: vamos voltar juntos para a gente receber essa pessoa que precisa melhorar, que estava numa zona de sofrimento, de dor. Porque quando você vai para o mundo espiritual, que leva seu coração cheio de ódio, cheio de maldades, você não se liberta muito fácil. Precisa, muitas vezes, reencarnar e aqui na Terra fazer uma reparação de todo aquele ódio, de toda aquela angústia que a pessoa está vivendo. E aí foi sugerido a esse casal que eles reencarnassem com o objetivo de resgatar aquele filho que estava na dor e no sofrimento. Mas a bondade divina foi tão grande que não, você não precisa ter um filho único, você vai ter mais 2 espíritos bons que vão ajudar você a estruturar a família. Então, aí eram 4 contra 1. E foi fácil. Essa criança, seguida, que chegou com muita dor e muito sofrimento, seguido pelos outros irmãos e pelo aquele casal que acolheu com segurança, ela realmente fez a mudança que se fazia necessária. Então, gente, é preciso entender que Deus tem a fórmula para acolher a todos. E a espiritualidade superior, que são os grandes amigos que programam as reencarnações da gente lá no mundo espiritual, eles sabem como fazer, sabem como conduzir o processo, entendeu? Outra coisa, aqui tem uma pergunta, uma coisa que Bezerra de Menezes colocou aqui, a respeito da reparação de erros. Ele diz aqui: quando a justiça divina bate em nossa porta e encontra-nos em ação do bem, manda a lei que o resgate seja suspenso. Olha, Deus tem o direito até de suspender as nossas dívidas, de acordo com o que nós estivermos fazendo, entendeu? Não existe necessidade de sofrimento, porque Deus não quer ver ninguém sofrendo. Se você já fez a sua regeneração, se você está encaminhado no caminho de luz, de paz, de serenidade em sua vida aqui na Terra, você já fez a sua regeneração, já fez a sua transformação. Os grandes débitos, muitas vezes, são postergados. Eu conheço a história, um romance mesmo, que a pessoa foi um grande endividado, ela desencarnou, foi para o mundo espiritual, achou que não tinha condição ainda de pagar a dívida, que era muito grande, o que foi que a espiritualidade sugeriu aí nesse momento? Vá, tenha uma reencarnação, seja sereno, cuide da família, cuide da sociedade, seja uma pessoa boa durante a última encarnação que você vai viver. Foi assim que aconteceu. Essa pessoa veio, cumpriu tudo rigorosamente, minimizou aquele sofrimento que ele tinha que passar, voltou em uma próxima encarnação e resgatou a dívida dele. Quer dizer, Deus sabe o que faz. E naquele momento que ele vê que aquele fardo é muito pesado nas costas daquela pessoa, ele não deixa acontecer, entendeu? Para facilitar, olha o que acontece muitas vezes nas reencarnações. O que é que acontece nas reencarnações? A gente esquece, porque você já pensou se receber dentro da sua casa um inimigo e ele não passa pelo processo de esquecimento? Aí a coisa vai ficar difícil no papel de transformação daquela pessoa que era seu inimigo. Então, o que é que Deus faz? Ele faz que você esqueça e vem a criança. Olha aí, a maravilha da reencarnação, dando oportunidade a você trilhar um caminho através do exemplo, do carinho, do respeito, você transformar aquela alma que vinha rebelde para obter lucros diante de você na maldade, no sofrimento. E aí você repara seu erro, corrigindo aquela alma que veio
totalmente, quando chega aqui na Terra, uma criança totalmente desprotegida, ela precisa ser acolhida com muito amor. E ao receber o amor, a fraternidade daqueles que estão dos cuidadores, pai e mãe principalmente, ela esquece o passado, a dor desaparece, e quando volta para o mundo espiritual, aí deu um estalo, já era, aquilo aí não mais existe, entendeu? Então, Deus pode mudar tudo. Não existe um resgate padrão. Os resgates são feitos de acordo com a rebeldia, a necessidade de cada espírito. Você pode muito bem ter cometido erros gravíssimos em uma vida, mas fez a sua transformação, fez a sua reforma íntima, já está seguindo um caminho de paz. Para que mais a punição? Deus não quer ver seus filhos sofrer na terra, entendeu? Decidir por você não faz Deus o caminho de cada um. Porque muitas vezes a gente pede assim, Deus, cuida de mim, me livra dessa situação. Deus não vai livrar ninguém de situação. Deus confia no seu filho, ele sabe que você pode crescer, evoluir e corrigir as suas distorções da vida. Ele não vai botar você nas costas e carregar você, porque sabe que você precisa evoluir. Então, é preciso entender que hoje você pode estar sorrindo de coisas feias que você sofreu no passado. Quantas vezes aconteceram coisas ruins conosco no passado e a gente sofreu muito. Um momento aí. Sofreu muito, mas hoje você olha para trás e dá risada daquele sofrimento bobo que você precisa entender. Nós, quando sentimos, muitas vezes, a necessidade de processamentos felizes em nossa vida, só existe um caminho. É o caminho da luz. Nós precisamos entender que conhecer a nós mesmos, conhece-te a ti mesmo, esse é o caminho. Somos uma mistura de luz e sombras. Quando a gente entende que nós temos defeitos e que esses defeitos precisam ser corrigidos, a gente entende que o nosso projeto de vida precisa ser trabalhado, precisa ser modificado. Emmanuel, em Pensamento em Vida, ele diz: o universo pode ser compreendido como uma cadeia de vida ligada a uma grande vida. Olha que coisa maravilhosa. Uma cadeia de vida ligada a uma grande vida. As nossas vidas estão conectadas com a vida divina. E quando a gente sente que nós estamos vivenciando essa situação, a gente diz assim, eu preciso me conectar. Nós precisamos viver realidades. Muitas vezes as pessoas vivem realidades e mesmo em ambiente, a gente vive realidades diferentes. Muitas vezes, você está numa praia, dá um exemplo aqui, você está numa praia, você está melancólico, triste, infeliz, sentado ali na beira do mar, mas o ambiente é bucólico, é de plenitude, mas você está internamente, o exterior é bonito, é maravilhoso, o mar, a onda do mar, o frescor, a aragem do mar que traz para você é maravilhoso, mas você está com o coração sofrido, angustiado. Então, é tudo sentimento interno. E você precisa entender que, muitas vezes, a gente está num ambiente também de muita tristeza. Dá um exemplo aqui, um velório. Às vezes você está num velório, as pessoas estão chorando, sentidas, e você está feliz ali, conectado com aquela realidade, naquele enterro de alguém que você gosta, sabia que era uma pessoa boa, e você não vai ficar se lamentando ali, porque a pessoa, muitas vezes, outro dia mesmo, eu vi uma mulher chorando horrores no enterro, o companheiro era bem uma senhora bem idosa, ela chorando que o companheiro tinha partido, tinha deixado ela muito cedo. Eu perguntei para ela,
quantos anos ele tinha? Ele tinha 99 anos. Eu estava a fim que ele completasse os 100 anos, quer dizer, era uma vitória, mas partiu com 99, viveu uma vida longa e ela estava ali sofrida porque achou que ele tinha morrido muito cedo, entendeu? Então, tudo é o nosso interior e o nosso exterior. As pessoas no enterro podem estar infelizes, enquanto outras ali podem estar felizes, contente, porque sabe que aquela pessoa está indo para um mundo de paz, um mundo de harmonia, um mundo de equilíbrio. Então, é uma necessidade que a gente tem de repensar a vida, de construir um futuro de paz em nossa caminhada e trazer para nós esse momento de harmonia, de serenidade. A vida é bela, mas a construção dessa vida, da felicidade que nós vamos vivenciar, depende exclusivamente de como a gente vive essa vida, amando, respeitando, compartilhando as coisas boas da vida, que é isso que nós temos que levar. É a única coisa que nós levamos para o mundo espiritual quando partimos para outra vida, são as nossas boas ações. E a gente precisa entender isso. Não os bens materiais, as coisas, o poder, a grandeza, o cargo de chefia, o cargo político, nada disso vale nada. Porque todos têm um caminho do túmulo. E na hora do túmulo, como eu já disse aqui, não leva nada. Só leva aquilo que você fez de bom, que foi harmonioso, sereno e levou paz aos corações das pessoas. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz, harmonia e muita serenidade em nossa caminhada, em nossa jornada na Terra. Que Deus seja louvado.